Boa tarde, mulheres! Então chegou um momento muito especial e eu queria introduzir oficialmente a Sarah Dimitri, amém? Então, para quem já tem vindo no workshop, ela e o esposo dela, Jason, lideram a Igreja Poderosa de Los Angeles. E para quem não sabe, é a maior igreja do movimento. Então, com vocês, Sarah. Well, hello, my Brazilian sisters! Boa tarde, minhas irmãs brasileiras! I don't know how to follow that little party you guys just had. What? I don't know what to do. Eu não sei como seguir depois dessa festa que vocês tiveram. Não sei o que fazer. Brazilians like to party and dance. I love it. Brasileiros gostam de se divertir e dançar. Eu amo isso. But I just want to say thank you to all the disciples here. This church is amazing. Eu só quero agradecer todas as discípulas aqui. Essa igreja é incrível. And Jason and I got to spend time with many of you, and we've just fallen in love with the church here. Jason e eu tivemos tempos com muitas de vocês aqui, e a gente amou a igreja. Well, and the culture and the food and all of it. E a cultura, a comida, tudo. Açaí. And I do want to thank Bia, especially Vinny and Bia. Eu queria agradecer Vinny e Bia também. You guys are so lucky to have Bia and Vinny and Bia, incredible disciples, incredible leaders. Vocês são muito sortudos por terem Vinny e Bia. Sorry. And I hope you know what you guys have. E eu espero que vocês saibam o que tem. But thank you for your hospitality and your love and just taking care of us while we're here. Obrigada por sua hospitalidade e seu amor e por cuidar da gente aqui no Brasil. Okay, well, let's get into it, all right? Vamos lá para a palavra de Deus. Title of my lesson is Rise Up, O Women of God. O título da minha alma é Levante-se, Mulher de Deus. Okay, turn with me to Proverbs 24, verse 16. Vão comigo para Provérbios 24, versículo 16. Provérbios 24, versículo 16. A Bíblia diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Okay, so what a powerful passage. This is our theme scripture for this lesson. Que poderosa passagem. Esse é o nosso tema para nossa pregação de hoje. And the Bible says here that being a disciple is not about perfection. E o que a Bíblia diz aqui é que ser uma discípula não é sobre perfeição. No, we're going to fall flat on our faces many times. A gente vai cair de cara muitas vezes. But we just got to get back up. Mas a gente precisa se levantar. You know, I've been a disciple for 20 years. Eu tenho sido discípula por 20 anos. 21. And oftentimes younger disciples ask me, what have you done to stay faithful all this time? E muitas vezes jovens discípulas me perguntam, o que você fez para ficar fiel durante todo esse tempo? And there's many disciples who have been disciples longer in here who would probably say the same thing as me. E tem muitas discípulas aqui que provavelmente são discípulas há mais tempo que eu e diriam o mesmo que eu vou falar. No matter what happens, no matter what you go through, no matter how hard it is, não importa o que aconteça, não importa o que você teve que passar, não importa o quão difícil fique. you just got to get back up Você precisa se levantar de volta and make a decision to never quit. e tomar a decisão de nunca desistir. And when I think of an amazing woman in the Bible who had to get up many times, Quando eu penso numa mulher incrível na Bíblia que precisou se levantar muitas vezes and a woman who had to persevere to see God raise her up, e uma mulher que teve que perseverar para ver Deus levantar ela, I think of Sarah. eu penso em Sara. Point number 1, Ponto número 1. rise up through perseverance. Se levante-se na perseverança. And this is my only point. E We're going to esse keep é it simple. o único ponto. Vou manter simples. So turn with me to Genesis 17, Vão comigo para Gênesis 17, and we're going to read 15 through 18. do 15 ao 18. Gênesis 17, do 15 ao 18.
Diz assim: Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz a 90 anos? Aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Awesome. Powerful scripture. And here the Bible says that God was expanding her vision and dream for her life. E aqui diz que Deus estava expandindo a visão e o sonho para a vida dela. And God's vision for her was way bigger, way better than she could have ever asked or imagined for herself. E a visão de Deus era muito, muito maior do que ela conseguiria imaginar que seria. But he was also changing her name from Sarai, E Deus também mudou o nome dela de Sarai, which means my princess, so it's singular, que one, significa uma princesa singular, to Sarah, which means princess of nations. que significa Sara, e também mudou o nome dela para Sara, que significa princesa de nações, Giving her a global impact. dando um impacto global para ela. Yeah, so her name change was also a life change. A mudança do nome dela também foi uma mudança de vida para ela. And she had a global impact. I mean, we're still talking about her thousands and thousands of years later here at this conference. E ela teve um impacto global, tanto que a gente está falando dela até o dia de hoje. But I also love how she's mentioned in the New Testament amongst other heroes of faith. Eu também amo o que ela é mencionada também no Novo Testamento, dentre heróis e heroínas na fé. And let's take a look. Hebrews chapter 11, verse 10. Vamos olhar em Hebreus 11, versículo 10. She's in the Faith Hall of Fame. Ela está no hall da fama da fé. Hebrews 11, 10 through 12. Hebreus 11, versículo 10, fala assim: Pois ele esperava a cidade de quem tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Amazing. Okay, so what's so amazing about this is there's only 2 women mentioned in the Faith Hall of Fame here. O que é tão incrível é que só tem 2 mulheres nesse Rahab hall da and fama. Sarah. E uma delas é Sara. So her faith in God led her here. A fé dela em Deus levou ela até aqui. And she's a woman to imitate because she literally became the mother of nations. E ela é alguém digna de imitação porque ela se tornou a mãe de muitas nações. Through descendants as numerous as the stars in the sky. Com descendentes tão numerosos quanto as estrelas no céu. And she went from Sarai to Sarah. E ela foi de Sarai para Sara. But wasn't Mas- overnight. Não foi de um dia para outro. No, she had to go through some things in order for her faith to grow. Ela teve que passar por muitas coisas para que a fé dela possa crescer. She had to persevere, to push through when it was hard and not give up. Ela teve que perseverar mesmo quando estava difícil e não desistir. To become the woman that God had planned for her all along. Que para se tornar a mulher que Deus planejou ela durante todo o tempo. And it's the same for us. E é o mesmo para nós. And maybe you can relate. She went through things like living in foreign countries, culture shock, Ela passou por coisas como morar em países estrangeiros, passar por um choque de cultura. famines, Ela passou por fome, wars. guerras. In Egypt, she even helped her husband lie, and it led her to almost sleeping with a king. No Egito, ela ajudou o esposo dela a mentir. E isso quase levou ela a ter que dormir com o rei. Yeah. Maybe you thought your past was dark. Hers is Talvez dark. você pensou que o seu passado era negro. But she didn't learn her lesson because we don't have time to look at it. She did the same thing. E the- talvez in the nesse future. momento ela não entendeu a lição, porque ela fez o mesmo erro de novo. And she had lots of relational conflict, lots of family conflict Ela teve muitos problemas de relacionamentos, muitos problemas de família, with her conflitos. husband and Hagar. Conflitos com o marido dela, com Hagar também. She told her husband, sleep with this woman. Give me a son. Ela falou pro marido dela: dorme com essa mulher, me dá um filho.
She gave way to fear and she didn't trust God and God's timing for her life. Ela deu espaço para o medo e ela não confiou o tempo de Deus na vida dela. And I do think that was the hardest thing that she had to face. E isso foi uma das coisas mais difíceis que ela teve que enfrentar. Women back then were looked down on if they didn't have children. As mulheres naquele tempo eram muito desprezadas se elas não tinham um filho. So God told her she'd be great, but her life was a disgrace. Deus falou que ela ia ser incrível, mas a vida dela era uma desgraça. And she didn't want to wait on God's timing. E ela não queria esperar o tempo de Deus. I think she stopped believing in his promise for her life. Ela parou de acreditar na promessa de Deus nesse tempo. In Genesis 18, just write this down. Em Gênesis 18, vocês podem anotar, Sarah laughs when she hears God's plan for her to be a great nation. She's like, what? She didn't believe it. Sara riu quando ela ouviu Deus falando que Deus tinha coisas incríveis para ela. Ela não acreditou. She laughed at having a child at 90. Can you imagine? Ela riu Crazy. sobre o fato de ter um filho aos 90 anos. Isso é loucura. It's insane. I'm 42. Eu tenho 42 anos. I looked it up. I have a 5% chance of getting pregnant right now. E eu pesquisei, eu tenho uma probabilidade de 5% de ficar grávida Praise God, com I essa don't want any more idade. kids. Eu espero que não, porque eu não quero mais crianças. But in case you're wondering what the percentage is for somebody who's 90 like Sarah, Mas caso você esteja pensando qual é a porcentagem para alguém como Sara, 0. zero. So of course she laughed. Put yourself in her shoes. What would you do? Claro que ela riu. Se põe no lugar dela, o que você faria? If God told you right now what you'd be doing in 10 years and who you'd be, Se Deus falasse para você agora mesmo o que você vai estar fazendo em 10 anos e quem você vai se tornar, where you'd be doing it, você estaria fazendo? who you'd be doing it with, Com quem você estaria fazendo? you would laugh. Você iria rir, com certeza. You guys can't imagine the dream that God has for you. Você não consegue imaginar o sonho que Deus Blow tem your para mind. você. Iria explodir sua mente. Bigger and better than anything you could ever hope for yourself. Maior e melhor do que qualquer coisa que você poderia esperar na sua vida. Too bad some of you will never see it, Pena que algumas de vocês nunca vão ver isso, because you'll walk away. porque vocês vão desistir. But if we decide to raise up and rise up and get back up, Se a gente decide se levantar e voltar a se pôr de pé, then we'll get to see it. então a gente vai ver isso. But I laugh at where I was at 10 years ago. Eu rio de onde eu estava há 10 anos atrás. And if you've been a disciple, marriage is like, okay, yeah, that's funny where I was at 10 years ago. E como Maria José, talvez se você é uma discípula há muito tempo, é engraçado pensar onde a gente estava 10 anos atrás. Some of you are looking back at just 2 months when you became a disciple or a year ago and you're laughing. Talvez algumas de vocês estão olhando só 2 meses atrás ou 1 ano atrás e você já está rindo. God brings us so far so quickly. Deus traz a gente tão longe tão rapidamente. But I say all that so we can understand her lack of faith and the suspicion in God's plan that she had. Mas eu falo isso para que vocês entendam a falta de fé dela nessa situação. But I can relate to Sarah as I've had lots of laughable moments in my life. O que eu posso me relacionar com Sara é que eu tive muitos momentos dignos de dar risada na minha vida. And I've had to really wrestle and persevere as God's raised me up. E eu tive que lutar e perseverar conforme Deus ia me levantando. And I want to share that with you because I think it'll help you guys understand. E eu quero compartilhar isso para que vocês possam entender um pouco. If I can do it, you guys can do it. Se eu posso fazer, vocês podem também. Okay? So I was baptized in Portland, Oregon in 2002. Eu fui batizada em 2002 em Portland, Oregon. And at the time, I was attending, I don't know how you say community college. Nesse tempo, eu estava na faculdade. And I was baptized in the campus ministry. Eu fui batizada no campus universitário. And I was so grateful to be saved. It was an answered prayer and my life changed radically. Eu estava tão grata de ser salva. Foi uma oração atendida e minha vida mudou muito rápido. Even my grades changed. I went from getting, how you say, like 2s and 4s, low grades. Ainda minhas notas mudaram. Eu fui de ter notas 2 ou 4, muitas baixas notas. And I'll share more about my life and why on Sunday when I give communion. E eu vou compartilhar mais da minha vida no domingo na comunhão. So not good grades before I was a disciple to getting baptized, and then I became a 10 student, or 4.0 as they say in America. E depois de ser uma discípula, eu me tornei uma aluna nota 10.
But as a young Christian, I understood that Jesus was a leader, so I had to be a leader. Mas como nova discípula, eu entendia que se Jesus era líder, eu também precisava ser uma. Yeah, but at what capacity? I had no idea. I just knew that I wanted to do something great for God, as all of you do. Mas em qual capacidade, em qual nível, eu não sabia. Eu só sabia que eu queria fazer algo grande na minha vida, assim como vocês também querem. But my vision at the time was un poquito, very small. Mas minha Small dream. visão, naquele momento, era só pequenininha, só um pouquinho. But I thought it was big. Mas eu pensava que era grande. I remember going to Kip and Elena's house, who they led the church at that time, and they were just inviting people over to get to know people in the church. E eu lembro de ir para casa de Kip e Helena, na época eles lideravam a igreja e eles convidaram muitas pessoas para casa deles. And I was having dinner there, and they say, "What is your kingdom dream?" E eu estava jantando com eles e eles me perguntaram, qual que é o seu sonho no reino? I said, "I want to go back and save my family." Eu quero voltar e salvar minha família. But I grew up in a very small little town, E eu cresci numa cidade muito pequena, middle America. no meio da América, dos Estados Unidos. Back in the ICOC days, Na época da ICOC, it was one of the last plantings. foi uma das últimas implantações. I think it is the last planting even now. Eu Sioux acho Falls, que- South Dakota. Eu acho que mesmo agora é a última implantação So em it's like- South Dakota. I was like, Kip, I want to do something big. I'm going to go to this small city, right? E eu falei, Kip, eu quero fazer algo grande, eu quero ir na cidade muito pequena. And Kip's like, okay, amen. Kip falou, ok. But eventually, maybe a year later, I started to get a bigger dream for God. E talvez um ano depois, eventualmente, eu comecei a ter um sonho maior. I started dreaming for the ministry. Eu comecei a sonhar com o ministério. All I wanted to do was share my faith like crazy and be in Bible studies. Tudo que eu queria fazer era compartilhar minha fé e estar em estudos bíblicos. And just help women. I just want to, if I could just do that full time, that's what I want to do. E só ajudar mulheres. Se eu pudesse fazer isso integralmente, era isso que eu queria fazer. So I was like, here am I, send me. E eu tava assim, nossa, me envia. But did I go into the ministry right away? Mas eu fui no ministério logo? No. Não, Not till years later. não até muito tempo depois. In fact, what happened is some of the women that I baptized went into the ministry before me. De fato, o que aconteceu é que muitas mulheres que eu batizei foram para o ministério antes que eu. Women younger in the faith than me Mulheres mais novas que eu espiritualmente went into the ministry before me. foram para o ministério antes que eu. And I just felt overlooked. Have you ever felt overlooked? E eu me senti desprezada. Você já se sentiu assim antes? I was told I wasn't ministry material. Foi falado para mim que eu não era material para o ministério. In fact, this is really funny. A brother recently told me, E isso é muito engraçado. Um irmão me falou recentemente. this was in San Francisco before we moved. Isso foi em São Francisco antes da gente se mudar para Los Angeles. He said, Sarah, back in Portland days, there was a few brothers that were in the ministry that had an interest in you. E ele falou, Sarah, alguns anos atrás, quando você estava em Portland, tinha alguns irmãos que tinham interesse em você. But they were told not to date me because I wasn't ministry material. Mas eles foram aconselhados a não me namorar porque eu não era para o ministério. Now here's the time. Here's the thing. At that time, they were totally right. E eu quero falar, né, naquele tempo, eles estavam completamente certos. We can never get a bad attitude at where God has us. A gente não pode ter atitude sobre onde Deus nos colocou. God has big plans for us, but it takes baby steps to get there. Deus tem grandes planos para nós, mas a gente precisa de passos pequenos para chegar lá. See, I came from a heavy drug and alcohol background. Eu vim de um passado pesado de drogas e álcool. I was very immature, Eu era muito imatura, very worldly. muito mundana. And I needed to heal a lot from my past. I wasn't ready. E eu precisava me curar do meu passado, eu não estava pronta. I had a lot of learning, a lot of growing, a lot of persevering to do. Eu precisava de muito aprendizado, muito crescimento para ter. But then in 2007, at the Jubilee in Portland, Mas em 2007, no jubileu em Portland, this was like 5 years after I became a disciple. isso foi 5 anos depois de me tornar uma discípula. Which, think about that. Sometimes, some of you guys are only a year old, a few years, and you're leading churches. Like, what is this? E algumas de vocês estão há 1 ano na fé e já estão liderando igreja. Isso é muito louco. It's amazing. Isso é incrível.
So that's when I remember the actual call for the ministry. Esse ano foi quando eu lembrei do real chamado para o ministério. Yeah, and really, I just remember looking around a room like this, but there was probably about 400 disciples there. E eu lembro de olhar para uma sala como essa, devia ter uns 400 discípulos lá. And my heart just broke E meu coração quebrou. because I realized, wow, if every sister in this room went into the full-time ministry, E eu pensei, nossa, se toda irmã nessa sala fosse para o ministério tempo completo, there still wouldn't be enough people to evangelize the world. ainda não teria pessoas suficientes para evangelizar o mundo. So I got to get over myself. Então eu preciso me superar. I'm going to do this for God. Eu quero fazer isso para Deus. And I'm going to stand in the gap until someone better comes along if I'm not called for this. E eu vou preencher a lacuna até que alguém melhor venha e preencha. Mesmo que alguém melhor venha e preencha depois. But there's such a great need and I know I can fill it. Mas tem tanta necessidade e eu sei que eu posso suprir elas. There's também. not enough prophets for all the nations. There are billions of souls that need saving. Não tem profeta suficiente para todas as nações. Tem bilhões de pessoas que precisam ser salvas. And I believed I was called for the ministry. E eu acreditei que eu fui chamada para o ministério. And then shortly after that, God put a vision in my life and he gave me a dream. E depois disso, Deus colocou uma visão e me deu um sonho para mim. And I was asked to go help plant the New York City church in 2008. E eu fui chamada a ajudar com a implantação de Nova York em 2008. And they asked me to be the full-time campus minister. E eles me chamaram para ser integral, que iria liderar o campus universitário. See, if God puts a dream on your heart, even if nobody else believes it, Se Deus coloca um sonho no seu coração, mesmo que ninguém ao seu redor acredite, it's probably going to happen. vai provavelmente acontecer. You got to be faithful Você precisa ser fiel and persevere e perseverar, and wait on God's timing e esperar o tempo de Deus, and wait for him to raise you up. esperar Ele te levantar. So in 2008, I went on my first mission team to New York and my dreams were coming true. Em 2008, eu fui para minha primeira missão em Nova York e meus sonhos estavam sendo realizados. And then I started to date. E aí eu comecei a namorar. All the sisters knows what that means, even though they speak Portuguese. They're like, E todas as irmãs sabem o que significa, mesmo que elas não sabem inglês, elas sabem o que significa. but I was one of those, I was single for 9 years. Eu fui solteira por 9 anos. And I had already dated 2 other brothers before this. E antes disso, eu tinha namorado 2 outros irmãos no reino. And I was older, especially in this culture. You guys are like 27. That's older, right? To not get married. E eu era mais velha, então naquela época eu tinha 27 e muitos consideravam isso Maybe. já um pouco mais velha para casar. And that's how I felt. Like, oh man, finally, I'm dating somebody. This is E- gonna work. It's gonna be awesome. E na hora eu senti um alívio, eu pensei, nossa, finalmente eu tô namorando, vai ser incrível, vai funcionar. And I thought we were gonna get married, E eu pensei que a gente ia se casar, but he broke up with me. mas ele terminou comigo. Third failed relationship in the kingdom? What is happening, God? É o terceiro relacionamento que terminou. O que está acontecendo, Deus? That's a whole nother lesson about what I learned there. Isso é toda uma outra lição que eu aprendi também. Come talk to me in the fellowship. Fala com a Sara no convívio. But then the church started to go through some financial challenges, and they said, we can't afford you anymore. E aí a igreja começou a lutar um pouco financeiramente e falaram, a gente não pode te pagar mais. So I had to go back to work, and I got a waitressing job in New York. Então eu voltei a trabalhar num trabalho secular e eu comecei a trabalhar como garçonete. But I was still leading a Bible talk, a women's Bible talk, and still leading at NYU. Mas eu ainda estava liderando um bate-papo feminino em uma das universidades lá. Now, we didn't realize this till later, but it was very hard to crack that campus, even in the ICOC. It took years. A gente não percebeu isso na época, mas era um ministério muito difícil, era um campus muito difícil de batizar. But I studied the Bible with hundreds of women, you guys. Eu estudei a Bíblia com centenas de mulheres. Nobody became a disciple. Ninguém se tornou discípula. Talk about perseverance. Fala de perseverança. Talk about wrestling with your calling, Fala de lutar com o seu chamado. right? And then I'm looking over at this Bible talk and that Bible talk, E eu comecei a olhar para os diferentes bate-papos na just igreja. baptizing their faces off, baptizing E like eles estavam crazy. batizando muito, como loucos. It was really hard. Foi muito difícil. My heart got sick spiritually. Meu coração se tornou doente espiritualmente. And I remember
one time I went to a women's Bible talk, the one that I was leading. E uma vez eu fui pro meu bate-papo que eu estava liderando. The women's ministry leader came to help me. A conselheira de mulheres foi lá para me ajudar. I think she knew I was struggling. Acho que ela sabia que eu estava lutando. And I'm somebody who I don't really care about what people think. E eu sou alguém que normalmente não se importa o que as outras pessoas pensam. And I'm going to be very real. E eu vou ser muito real. And so she's like, okay, let's pray and then let's go share our faith. Então, ela falou para mim, vamos orar e vamos compartilhar a fé juntas. All the women prayed. Todas as mulheres oraram. And it got to me. E aí chegou na minha vez. I was like, guys, I don't have the faith. I mean, I've studied the Bible with hundreds of people. I don't think anyone's going to become a disciple here. E eu fui muito honesta, eu falei, nossa, eu não tenho fé. Eu estudei a Bíblia com centenas de mulheres, eu não acredito que algo vai acontecer aqui. And I went home. E eu fui para casa. Well, hours later, I found myself in the evangelist and women's ministry leaders' living room. E horas depois, eu fui eu estava na casa do evangelista e conselheiro de mulheres na época. And they said, you need to go back to LA. E eles falaram, você precisa voltar para Los Angeles. So they medevaced me back to LA. Eles imediatamente me enviaram de volta para Los Angeles. Proverbs 13:12 it says, hope deferred makes the heart sick. Provérbios 13:12 fala, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Yeah, my heart got sick. And so I went to LA. Meu coração ficou doente, então eu fui para Los Angeles. And I had kind of like a bad attitude for like 2 weeks where I was having quiet times but not really giving my heart. E durante 2 semanas eu tive uma atitude muito ruim. Eu estava tendo tempos com Deus, mas eu não estava dando meu coração. And you ever done bad spiritually and then you just get so sick of it you want to repent? E não sei se você já esteve mal espiritualmente, você fica lutando, mas uma hora você quer se arrepender. Você só se cansa de estar mal. So I decided, okay, I need to get back up. Então eu decidi, nossa, eu preciso me levantar. What am I doing? O que This eu is tô so fazendo? stupid. Isso é estúpido. What am I going to leave God? I don't want to leave God. Eu vou deixar Deus? Eu não quero deixar Deus. Okay, God must have a plan. Deus tem um plano. So I decided to fast. Então eu decidi jejuar. And my fast, while I was fasting, I fasted to have this heart. E durante o meu jejum, eu jejuei por esse coração. Psalm 51. Salmo 51. And we're going to read 10 through 13. This is the heart that I didn't have. This is the heart that I wanted. E a gente vai ler, mas esse é o coração que eu não tinha, mas que eu queria ter. Em Salmo 51. Versículo 10 ao 13. Que diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Okay. I was blown away at this passage, and this happened with David when he, fell into a lot of sin with Bathsheba. Eu fiquei maravilhada com essa escritura, porque foi quando Davi caiu em muito pecado, o pecado de adultério com Batseba. And he had to get back up. He lost his heart for God. E ele teve que se levantar, porque ele tinha perdido o coração para Deus. And there's times in your walk with God where you're doing everything you can, but your heart's not there. E alguns tempos espiritualmente, às vezes você está fazendo tudo o que pode, mas seu coração não está lá. And at that time, we just have to ask God for help. E nesses momentos a gente precisa pedir a Deus por ajuda. And God can change our hearts. E Deus pode mudar o nosso coração. And I love this scripture because he says, God, I don't have a pure heart. Give me a pure heart. E eu amo essa escritura porque ele fala, Deus, eu não tenho um coração puro. Por favor, me dê um coração puro. And he relied on God. He says, God, my heart's not steadfast anymore. Help me to have a steadfast heart. E aqui ele fala, eu não tenho um espírito estável, mas por favor, Deus, me ajuda a ter um espírito estável. Don't take your spirit from me. God, be patient with me. I need help. E ele fala, Deus, não tira de mim o seu espírito. Por favor, seja paciente comigo. Eu preciso de ajuda. And he lost the joy of his salvation. Ele perdeu a alegria da salvação dele. So he's like, God, I've lost joy going to meetings of the body, doing all the things just give me my joy back to be a Christian. Ele é aberto, ele fala, Deus, eu perdi a alegria de estar nas reuniões da igreja. Eu perdi a alegria, por favor, me dê a alegria de volta. He says,
then of course I'll teach transgressors, or of course I'll share my faith. E ele fala, claro, aí eu vou ensinar os pecadores a se voltar para Deus. So this is what I was fasting for, this heart. Eu estava jejuando e orando por essa escritura, esse coração. Now the scripture that I found was really cool about fasting during that time. E uma escritura que eu achei era muito incrível sobre jejum. And the Bible is always the medicine that we need. A Bíblia é sempre o remédio que a gente precisa. But we have to have the faith to obey it exactly. Mas a gente precisa ter a fé de obedecer exatamente o que diz. Isaiah 59, or 58, Isaías 58, verse 6 through 9. 6 ao 9. Bia's doing a great job. Isaías 58, do 6 ao 9, que diz assim: O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Awesome, thank you. So this is literally the recipe for how to fast. It's called true fasting. E essa é a receita de jejum, se chama o verdadeiro jejum. So I was like, God, I'm going to do it exactly how it says here. E eu pensei, nossa, eu vou fazer exatamente como essa escritura fala. And when you're fasting, it says, don't just humble yourself for a day. E quando você está jejuando, fala não só se humilhe por um dia. So I decided to fast one day a week, and I did it for months. E eu decidi jejuar por um dia na semana e eu fiz isso por meses. Only water. Só água. And then it says you got to set the oppressed free. E fala que a gente precisa libertar os oprimidos. So on the day that I was fasting, I made a decision, okay, to set the oppressed free, I'm going to either share my faith or I'm going to get into a Bible study. E eu decidi, no dia do meu jejum, eu vou libertar os oprimidos. Então, ou eu vou compartilhar minha fé, ou eu vou estar em um estudo bíblico. And then that same day, it says we got to share our food with the hungry. E naquele mesmo dia fala que a gente precisa compartilhar a nossa comida com os famintos. So, and I had lots of homeless people by where I lived. E tinha muitos moradores de rua por onde eu vivia. So I made food. Então eu fazia comida And I gave it to the hungry. e eu dei aos pobres. But then it says don't turn away from your own flesh and blood. E fala, não se vire contra a sua própria carne e sangue. So also on that day, I would call somebody in my family. Então, nesse mesmo dia, eu também ligava para alguém da minha família. And when we fast this way, true fasting, just how the Bible says. E quando a gente jejua dessa forma, do jeito que a Bíblia fala, In verse 8, it's a promise. What's going to happen according to the Bible? e aqui no versículo 8 fala, é uma promessa o que vai acontecer segundo o que a Bíblia diz. It says, then your light will break through and your healing will appear. Aqui fala, a sua luz se romperá como alvorada e o seu coração vai se curar. God will do it. He'll do all the work. Deus vai fazer, Ele vai fazer todo o trabalho. Yeah, when we obey. And that's exactly what God did for me. Quando a gente obedece, isso é exatamente o que Deus fez por mim. And it was during that time too, while I was fasting and praying and going after repentance, amen. E foi nesse tempo, enquanto eu estava tentando me arrepender, orando e jejuando, That I made a lot of surrendering decisions. que eu tomei muitas decisões de me render. I remember praying and thinking things like, God, if I share my faith and I'm in studies, Então eu pensei, nossa, se eu compartilho a minha fé e eu estou em estudos, and if nobody ever becomes a disciple, e ninguém nunca se torna uma discípula, it's okay, I'm still going to preach the word. tudo bem, eu ainda vou pregar a palavra. Noah did it. E He ninguém, preached for 100 years. Nobody came into the ark but his family. Noé fez isso, ele compartilhou a fé por 100 anos e ninguém entrou na arca. And I also remember praying, God,
even though I love the ministry and it's definitely what I want, E eu lembro de orar, nossa, Deus, eu amo o ministério e é definitivamente o que eu quero. I only want what you want. Eu só quero o que você quiser. God, if that's not what you want for me, I'm okay with it. I'm surrendered. Então, Whatever you want. se não for a sua vontade, eu tô tudo bem com isso. Então, o que você quiser, Deus. God, just put your dream on my heart and I'll do it. Só coloca o seu sonho no meu coração e eu vou fazer. And it was really cool because so many cool things happened, during that time. E foi muito incrível porque muitas coisas especiais aconteceram durante esse tempo. Yeah, so during that time, I remember I worked at a job and my manager became the disciple. Eu lembro que nesse tempo eu estava trabalhando no emprego e meu gerente se tornou um discípulo. There was times where we just had hours and no customers came in. E tinha algumas vezes que a gente tinha horas juntos e nenhum cliente ele aparecia. And so I would literally quote like all of like the Seeking God study, the Word study from memory, the scriptures, and teach them to her. Então, o que eu fazia para minha gerente era citar as escrituras de Buscando a Deus, Palavra de Deus, para minha gerente. Until she finally had enough faith to study the Bible, and then she studied the Bible and she was baptized on Women's Day. Até que a fé dela, ela tinha fé suficiente para estudar a Bíblia e ela foi batizada na conferência de mulheres. Amen. And remember how I prayed, God, I'm surrendered, whatever you want to do, just your will be done? E lembra que eu orei, nossa Deus, me ajuda a me entregar para sua vontade. 2 weeks later, I was asked to go into the ministry. 2 semanas depois, eu fui chamada para estar no ministério. And it was totally God. I was asked to lead the South region. E foi Deus, porque eu fui chamada para liderar a região sul. There was 2 single disciples that were leading it at the time. Tinha dois discípulos solteiros que estavam liderando naquela época. And the sister had visa problems, so she had to go back to her country. E a irmã teve problemas com o visto dela, então ela teve que voltar para o país dela. And she was trying to get back in, but she got blocked. Mas ela estava tentando voltar, mas ela foi barrada. So God put her in the ministry somewhere else. Então Deus colocou ela no ministério em outro lugar. And then I got to lead. E aí eu comecei a liderar. But at this point in time, I remember sitting down with Kip and Elena and them giving me this vision for the South region. E eu lembro que nesse tempo Kip e Helena sentaram comigo e me deram essa visão de liderar a região sul. And I said, "Oh, Kip, you don't understand. I'm not that same person. I'm not very strong." E eu falei na época, Kip, você tem que entender, eu não sou tão forte assim. I messed up in New York, remember? Eu fiz uma bagunça em Nova York, você lembra? I failed a lot. I can't do this. Eu fracassei muito, eu não consigo fazer isso. And I'll never forget, it was so simple. He just said, "Sarah." E eu nunca vou esquecer do que ele me respondeu. Ele foi muito simples. Ele disse, Sarah, You just got to get back up and keep doing the things that you know how to do. você precisa se pôr de pé e fazer o que você sabe fazer. And I did. I E eu just fiz. made a decision to believe again and do the work. Eu tomei a decisão de acreditar de novo e fazer o trabalho. And I look back at what, I had to do back then, persevere through, and I'm amazed that God did have a plan for me, just like he had for Sarah. Quando eu olho para trás e eu vejo tudo que Deus fez e o que eu tive que perseverar, eu penso, nossa, Deus sempre teve um plano para mim, assim como Sarah. I ended up, I think it was like 11 weeks, and we had like 11 editions. It was one of the most fruitful times of my life. E eu lembro que nessa época, em 11 semanas, a gente teve 11 edições. Foi o tempo mais frutífero da minha vida. And you know what was really cool? E sabe o que foi muito incrível? My husband Jason was restored in that region. Meu marido Jason foi restaurado naquela região. He asked me on a date like right away. We went on a date like the week after he was restored. E ele me chamou numa saída uma semana depois dele ser restaurado. Anyways, the rest is history. E o resto é história. Another story I'll tell you later. I don't know how I'm doing on time. Eu conto depois sobre essa história. See, in Genesis 21:6, after Sarah had Isaac, Em Gênesis 21, depois de Sara ter Isaac, which by the way, Isaac means may God smile or laugh. e Isaac significa que fez Deus sorrir. At 90 years old, God fulfilled the promise he had for Sarah and Abraham. Aos 90 anos, Deus cumpriu a promessa que tinha para Abraão e Sara. And she says, God has brought me laughter. Everyone who sees this is going to laugh with me. E
e fala, Deus me trouxe riso, todo mundo que vê isso vai sorrir comigo. And maybe some of you guys need to laugh. E algumas de vocês precisam rir, sorrir. Maybe you're going through a difficult time in your ministry, in your personal life. Talvez você está passando um tempo difícil na sua vida pessoal ou no ministério. You got to change the tune of your laughter. Você precisa mudar o tom do seu sorriso. Instead of laughing out of faithlessness, like Sarah, Em vez de rir por desacreditar, como Sara, pray to imitate Sarah's faith and that God can give you the perseverance to one day laugh. ora para você poder imitar a fé de Sara de perseverar e um dia rir, To laugh out of a heart of joy because of the miracles that God's going to do through you. rir e sorrir com um coração alegre pelos milagres que Deus vai fazer. So sisters, God needs you to dream big, okay? Irmãs, Deus quer que vocês sonham grande, amém? Okay? We need to become the Sarahs that can take on cities and nations. A gente precisa se tornar Saras que vão tomar nações. And so it's time to raise up. É hora de levantar. We need more Bible talk leaders. A gente precisa de mais líderes de bate-papo. I see so many leaders in here. I'm Eu vejo excited. tantas líderes aqui. Yesterday I was like, Vinny, Bia, who is that person a Bible talk leader? Is she in COPS? They need to be in COPS. Ontem eu tava falando, Vini e Bia, eles estão no COPS, eles são líderes de bate-papo, eles precisam estar. What about mercy leaders? E sobre líderes no Mercy, Shepherds. presbíteras. Every one of you needs to get a dream to learn how to lead all the first principles studies effectively this year. Cada uma aqui precisa ter o sonho de saber liderar os princípios básicos esse ano. There's only about 10 disciples in the church here that can lead the studies all the way through. Tem somente como 10 discípulos na igreja que podem liderar todos os princípios básicos. Let's change that, okay? Vamos mudar isso, amém? You guys all need to do that. Vocês todas precisam saber fazer isso. We need more cops. We need all kinds of leaders. A gente precisa de mais mulheres no COPS, mais mulheres liderando. If we're going to evangelize Brazil, you've got to let God stretch you. Se a gente vai evangelizar o Brasil, você precisa que Deus te estique. Yeah. And again, maybe you feel like it's laughable where God has you right now. You're like, E- I can't be that. She can, but I can't. E talvez você está pensando que é digno de risada onde você está agora, que você não pode fazer isso. Talvez outra irmã possa. But if that's the case, look around the room. There's what, 150 people here maybe? E se esse é o caso, olhe ao seu redor. Tem umas 150 mulheres aqui. But it's not enough. There's 193 nations in the world. Do you understand how special you are? Isso não é o suficiente, porque tem 193 nações. Você entende o quão especial você é por estar aqui? 10,000 cities in the world? 10,000 cities in the world? 10.000 cidades no mundo. Você entende o quanto é isso? So it's so important that you guys get a vision and that you raise up for God because God needs you. The lost souls out there in Brazil need you. Então é tão importante vocês abraçarem essa visão, porque o mundo perdido lá fora precisa de você. So we need to catch a dream and we need to dream big. Você precisa agarrar um sonho e sonhar grande. And so I just want to remind you, my Eu só dear quero sisters, relembrar vocês, minhas queridas irmãs, that just like Sarah's name means princess, que assim como o nome de Sara significa princesa, when you were baptized, you became a daughter, a true princess to the king. quando você foi batizada, você se tornou uma princesa para Deus. And now it's time to become his prophetess to the nations. E agora é hora de se tornar a profetisa de Deus para as nações. And to do that, E para we need fazer to isso, rise up through perseverance. você precisa se levantar em perseverança. I love you guys so much. Thank you Amo for letting me vocês. share. It's God be the glory.